Já sentiu como se a ansiedade fosse uma sombra persistente, grudada em seus calcanhares, espreitando a cada novo amanhecer? Uma inquietude que teima em roubar a paz, mesmo quando o sol da manhã irradia esperança? E se eu te dissesse que existe uma chave, uma oração milagrosa, capaz de apagar essa ansiedade instantaneamente, te libertando para viver um dia repleto de paz e propósito? Essa não é uma promessa vazia, mas sim um segredo milenar, guardado a 7 chaves e compartilhado por aqueles que encontraram a verdadeira serenidade em meio ao caos. Uma oração que transcende palavras, que se conecta diretamente com a fonte de toda a paz, Deus. Mas por que essa oração é tão eficaz? Qual é o mistério por trás de seu poder transformador? E como você pode aplicá-la em sua vida, a partir de hoje, para experimentar a libertação da ansiedade de uma vez por todas? Prepare-se para desvendar esse enigma. Nos próximos minutos, vamos juntos em uma jornada de descoberta, explorando os recantos da fé e da esperança, em busca da chave que abre as portas para uma vida livre da angústia. Antes de continuarmos, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que preparamos com tanto carinho para te ajudar a encontrar a paz interior e a viver uma vida abundante em Deus. E, claro, deixe seu like neste vídeo para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam desesperadamente dessa libertação. Agora, vamos desvendar esse mistério juntos. Já se sentiu como se a ansiedade fosse uma sombra persistente, te seguindo a cada passo, obscurecendo a alegria e a paz que você tanto busca? Uma nuvem carregada pairando sobre sua mente, pronta para desabar a qualquer momento? Se sim, você não está sozinho. Milhões de pessoas, assim como você, enfrentam essa batalha diária, buscando desesperadamente um refúgio, um farol na escuridão. Mas imagine por um instante, a possibilidade de despertar cada manhã sentindo uma serenidade profunda, uma calma que emana do seu interior e te envolve como um abraço acolhedor. Imagine poder silenciar aquela voz incessante da preocupação, trocando-a por uma melodia suave de esperança e confiança. Parece um sonho distante? Talvez algo inatingível? E se eu te dissesse que existe uma chave, um segredo ancestral, capaz de destravar essa paz interior e dissipar a ansiedade instantaneamente? Uma prática simples, mas poderosa, que tem transformado vidas e restaurado a esperança em corações aflitos? Uma ferramenta que pode ser acessada a qualquer momento, em qualquer lugar, e que te conecta diretamente à fonte de toda a paz, Deus. Não se trata de fórmulas mágicas ou rituais complexos. É algo muito mais profundo e significativo. É uma jornada interior, um diálogo íntimo com o Criador, uma entrega confiante em seus braços amorosos. Você está pronto para descobrir esse segredo? Para desvendar o mistério por trás da oração que apaga a ansiedade e te permite acordar em paz? Prepare-se, pois a resposta está mais perto do que você imagina. A pergunta que ecoa em nossos corações é: por que a ansiedade nos domina logo ao acordar? Por que, mesmo antes de abrirmos os olhos para um novo dia, um turbilhão de preocupações já nos cerca, como se a mente fosse um campo de batalha onde o futuro e o passado se enfrentam incessantemente? Será que existe uma chave, um segredo sussurrado pelos anjos, que passa a nos libertar dessas correntes invisíveis? Muitos buscam respostas em livros de autoajuda, em técnicas de respiração, em longas terapias. E não há nada de errado nisso. Mas hoje, vamos explorar uma via diferente, um caminho milenar que tem o poder de silenciar a tempestade interior e trazer a calmaria que tanto almejamos. Imagine poder despertar, não com o peso do mundo sobre seus ombros, mas com a leveza de uma pluma, flutuando na paz divina. A ansiedade, meus amigos, é um grito da alma. Um sinal de que algo está em desequilíbrio, de que estamos nos distanciando da nossa verdadeira essência. E qual seria essa essência? A fé, a esperança, o amor que reside em cada um de nós, como uma chama que teima em não se apagar. Mas como reacender essa chama? Como encontrar a fonte de água viva que sacia a sede da nossa alma? A resposta, acredite, está mais perto do que você imagina. Está nas palavras que proferimos em silêncio, no santuário do nosso coração. Imagine que a ansiedade é como uma sombra persistente, espreitando nos cantos da sua mente, pronta para obscurecer a luz da manhã. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de acender uma chama tão forte que essa sombra simplesmente se dissipa? Uma forma de enfrentar o dia não com medo, mas com uma confiança inabalável sustentada pela fé? Muitos de nós, ao acordar, somos bombardeados por uma enxurrada de preocupações. As contas a pagar, os prazos no trabalho, os desafios nos relacionamentos. É como se a lista de afazeres se tornasse um peso esmagador antes mesmo de colocarmos os pés no chão.
mas existe um antídoto. Uma ferramenta poderosa que pode transformar essa ansiedade paralisante em uma energia revigorante. Essa ferramenta não é mágica, mas sim a manifestação da mais pura fé em ação. É a oração da manhã. Mas não se engane, não se trata de recitar palavras vazias. É sobre estabelecer uma conexão profunda e sincera com o divino, entregando suas preocupações e medos, e abrindo o coração para receber a paz e a direção que você tanto anseia. E a pergunta que fica é: você está pronto para descobrir como essa oração milagrosa pode apagar a ansiedade da sua vida de uma vez por todas? Está preparado para iniciar cada dia com uma nova perspectiva, com a certeza de que não importa o tamanho dos desafios, você nunca estará sozinho? A resposta pode estar mais perto do que você imagina. Permaneça comigo, e juntos desvendaremos esse segredo. Será que a ansiedade é apenas uma reação normal ao estresse, ou existe algo mais profundo por trás dela? Uma espécie de energia invisível que nos consome por dentro? Talvez, e se existisse uma chave, um código secreto para desativar essa força sombria que nos impede de viver em paz? Muitos de nós tentamos de tudo: terapia, medicação, exercícios. Mas e se a solução estivesse em um lugar que raramente procuramos? E se a resposta estivesse escondida em um poder adormecido dentro de nós, esperando para ser despertado? Imagine por um momento que a ansiedade não é uma parte inevitável da sua vida, mas sim um véu que obscurece a sua verdadeira essência. Um véu que pode ser removido, revelando a paz e a serenidade que sempre estiveram ali, esperando por você. A busca pela cura da ansiedade tem sido uma jornada constante para a humanidade. Filósofos, cientistas e líderes espirituais dedicaram suas vidas a desvendar os mistérios da mente humana e a encontrar formas de aliviar o sofrimento. Mas será que eles estavam procurando no lugar certo? E se a resposta estivesse mais perto do que imaginamos? E se a chave para a libertação da ansiedade estivesse ao alcance de uma simples oração matinal? Uma oração que, ao ser proferida com fé e devoção, aciona um poder transformador capaz de dissipar as trevas e trazer a luz para o seu coração. A ansiedade, ela sussurra mentiras no silêncio da noite, tece teias de preocupação em torno do seu coração, e torna a manhã, que deveria ser um recomeço, um fardo pesado demais para suportar. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave, uma ferramenta poderosa, que pode desatar esses nós de angústia antes mesmo que o sol nasça por completo? Você acreditaria? Muitos buscam a solução em remédios, em distrações, em fugas temporárias. Mas a verdadeira cura, a libertação duradoura, reside em um lugar muito mais profundo. Na conexão com a nossa essência divina, no alinhamento com a força que nos criou e nos sustenta. E essa conexão, meus amigos, se fortalece através da oração. Mas não é qualquer oração. Não é a repetição mecânica de palavras vazias, a ladainha decorada que sai dos lábios sem tocar o coração. É a prece sentida, a conversa íntima com o Criador, o desabafo sincero de uma alma que busca refúgio em seus braços. É a entrega total, a confiança plena de que Ele está ouvindo, que Ele se importa e que Ele tem o poder de transformar a nossa realidade. A oração que te apresento hoje não é mágica, não é um passe de mágica que fará a ansiedade desaparecer instantaneamente. Mas é um portal, uma porta de entrada para a paz que excede todo o entendimento. É um convite para silenciar a mente turbulenta, para acalmar o coração aflito e para encontrar a serenidade que reside em nosso interior, esperando para ser despertada. A ansiedade, meus irmãos, é como uma sombra persistente, um visitante indesejado que se instala em nossos pensamentos e tece teias de preocupação em nossa alma. Mas o que alimenta essa sombra? O que a mantém tão forte, tão presente em nossas vidas? A resposta, muitas vezes, reside em nossa própria mente. São os pensamentos incessantes, as projeções catastróficas, as perguntas sem respostas que abrem as portas para a ansiedade se instalar. É o medo do futuro, a ruminação sobre o passado, a incapacidade de viver plenamente o presente que a nutrem. E como um parasita, ela se alimenta de nossa energia, de nossa alegria, de nossa paz. Mas e se eu lhes dissesse que existe uma forma de quebrar esse ciclo? Uma forma de silenciar essa voz interior perturbadora e apagar a ansiedade instantaneamente? Não estou falando de uma solução mágica, de um passe de mágica. Mas sim de uma ferramenta poderosa, acessível a todos nós, que pode transformar a forma como enfrentamos os desafios da vida. Essa ferramenta, meus amigos, é a oração. Mas não qualquer oração. Uma oração específica, direcionada, que ataca a raiz da ansiedade e nos conecta com a fonte de toda a paz, Deus. Uma oração que nos lembra quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo.
Prontos para descobrir o segredo dessa oração transformadora? Essa ansiedade que te aperta o peito, que te impede de respirar fundo e sentir a paz que tanto almeja. De onde ela vem? Já parou para pensar que, muitas vezes, a raiz da nossa ansiedade está em um lugar que menos esperamos, na falta de entrega. Na nossa mania de querer controlar cada detalhe, cada passo, cada resultado. Queremos ter o mapa completo da vida antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas a verdade é que a vida não vem com manual de instruções. E essa busca incessante por certezas, por garantias, acaba nos sufocando. Nos prendemos a expectativas irreais, a medos infundados, e esquecemos de confiar. Confiar em nós mesmos, confiar no processo, e, acima de tudo, confiar em Deus. A ansiedade se alimenta da nossa falta de fé, da nossa dúvida constante. É como uma sombra que nos persegue, sussurrando inseguranças e incertezas. Mas existe uma forma de silenciar essa sombra, de acalmar essa tempestade interior. E essa forma está na oração. Não uma oração superficial, mecânica, mas uma oração profunda, sincera, que brota do coração. Uma oração que te conecta com a fonte de toda a paz, que te lembra que você não está sozinho nessa jornada. Que existe um Pai amoroso, um guia fiel, que te acompanha em cada passo, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho. A ansiedade, meus amados, é como uma sombra persistente, sempre à espreita, pronta para nos envolver em suas garras frias. Ela sussurra dúvidas, alimenta medos, e nos faz questionar até mesmo as certezas mais sólidas. Mas, e se eu lhes dissesse que existe uma chave, uma ferramenta poderosa, capaz de dissipar essa escuridão e trazer a luz da paz para o seu coração? Essa chave, meus irmãos, é a oração. Mas não qualquer oração. É uma oração específica, feita com a intenção certa, com a fé inabalável de que Deus está nos ouvindo e pronto para agir. Uma oração que não se limita a repetir palavras, mas que emerge do fundo da alma, carregada de esperança e confiança. Imagine comigo, você acorda com o peso da ansiedade sobre seus ombros. O dia mal começou e já se sente exausto, sobrecarregado. Mas, em vez de se entregar ao desespero, você se volta para Deus. Você se ajoelha, fecha os olhos e começa a orar. Uma oração simples, sincera, pedindo paz, clareza e força para enfrentar o dia que se inicia. E, à medida que as palavras saem de sua boca, algo começa a mudar. A tensão diminui, o medo se dissipa, e uma sensação de calma e tranquilidade toma conta do seu ser. É como se uma luz suave começasse a brilhar em meio à escuridão, mostrando o caminho a seguir. A ansiedade, que antes parecia invencível, agora se vê forçada a recuar, derrotada pelo poder da fé e da oração. A mente, um campo de batalha silencioso. Quantas vezes você se sentiu preso em um ciclo de pensamentos incessantes, como um disco riscado repetindo a mesma melodia sombria? A ansiedade, essa sombra traiçoeira, espreita nos cantos da sua mente, pronta para saltar sobre você ao menor sinal de vulnerabilidade. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave, uma ferramenta poderosa capaz de silenciar essa tempestade interior? Não estou falando de soluções rápidas ou promessas vazias. Estou falando de uma prática ancestral, um ritual matinal que tem o poder de transformar a sua perspectiva e acalmar o seu espírito. Imagine a sua mente como um jardim. A ansiedade, as preocupações e o medo são ervas daninhas que sufocam as flores da paz, da alegria e da esperança. O que você precisa é de um jardineiro habilidoso, alguém capaz de arrancar essas ervas pela raiz e cultivar um ambiente propício para o florescimento do seu bem-estar. Essa jardineiro, meus amigos, é a oração. Mas não uma oração mecânica, repetida sem convicção. Uma oração sentida, sincera, que brota do fundo da sua alma. Uma conversa íntima com o Criador, um momento de entrega e confiança. É nesse espaço sagrado que você encontra força para enfrentar os desafios do dia a dia, a clareza para tomar decisões importantes e a paz que excede todo o entendimento. Mas como transformar a oração em um escudo contra a ansiedade? Como fazer dela um hábito transformador? E então, em meio a essa luta interna, um pensamento me ocorreu. Uma verdade sussurrada em meu coração, como se o próprio Espírito Santo me lembrasse: você não está sozinho. Era uma constatação simples, mas carregada de um poder transformador. Quantas vezes nos esquecemos disso? Mergulhamos em nossos problemas, convencidos de que somos os únicos a enfrentar tamanha tempestade. Mas a realidade é que Deus está conosco, em cada passo, em cada lágrima. E, de repente, a ansiedade que parecia indomável começou a ceder. Não foi um passe de mágica, mas sim um processo gradual,
como o nascer do sol dissipando a escuridão da noite. Comecei a me concentrar em orar, não apenas para pedir alívio, mas para buscar a presença de Deus, para me conectar com a fonte da paz que transcende todo o entendimento. Lembrei-me de um versículo que sempre me confortou: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Que promessa poderosa! A paz de Deus, guardando nossos corações e pensamentos. Era exatamente o que eu precisava. A verdadeira chave, meus amigos, reside na nossa capacidade de transformar aquietamento em ação. Não se trata apenas de desligar a ansiedade, mas de redirecionar essa energia. Imaginem um rio caudaloso, cheio de força, mas desgovernado, inundando tudo ao seu redor. A ansiedade é esse rio. A oração, a fé, são o leito que canaliza essa correnteza, transformando-a em energia produtiva, em força motriz para as nossas vidas. Como podemos fazer isso? Inicialmente, através da gratidão. Ao invés de nos concentrarmos no que nos aflige, devemos focar no que temos, no que somos gratos. Um lar, uma família, a saúde, mesmo em meio aos desafios. A gratidão é um poderoso antídoto contra a ansiedade, pois nos âncora no presente, no que é real e tangível. Em seguida, definindo pequenas metas diárias. Não precisamos escalar montanhas de imediato. Comecemos com pequenos passos. Ler um livro, fazer uma caminhada, passar um tempo com alguém que amamos. Cada pequena vitória alimenta a nossa confiança e nos afasta do ciclo vicioso da ansiedade. E, acima de tudo, lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Deus está sempre presente, guiando-nos, amparando-nos. A fé é a nossa bússola, a nossa âncora em meio à tempestade. Confiem, orem, e permitam que a paz que excede todo o entendimento inunde os seus corações. A ansiedade pode até tentar, mas ela não tem poder sobre vocês. A paz de Deus é a armadura que os protege e a força que os impulsiona. Acreditem. E quando a quietude da manhã finalmente se instala, quando o mundo lá fora ainda está se espreguiçando, é que o milagre acontece. Não é algo estrondoso, não é uma visão celestial que ofusca a razão. É algo muito mais íntimo, mais sutil. É a suave brisa da esperança que começa a dissipar a névoa densa da ansiedade. Já sentiu como se estivesse preso em um labirinto, cada parede espelhando seus medos e preocupações? A ansiedade faz isso, ela distorce a realidade, nos faz acreditar que não há saída. Mas a oração, meus amigos, é a chave que abre a porta para a liberdade. É a comunicação direta com a fonte de toda a paz, a conexão que nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos. Não importa quão escura a noite possa parecer, a luz divina sempre estará presente, guiando nossos passos. A oração é o farol que nos orienta de volta para a segurança, para a certeza de que somos amados incondicionalmente. E é nessa entrega, nesse abandono confiante, que a ansiedade perde sua força. Quando reconhecemos nossa vulnerabilidade e nos permitimos ser envolvidos pela graça, as correntes que nos aprisionam começam a se romper. A cada palavra proferida, a cada súplica sincera, a paz se instala, como um bálsamo suave que cura as feridas da alma. A oração milagrosa da manhã não é uma fórmula mágica, mas sim um portal para a transformação interior, um oásis de serenidade em meio ao caos da vida. Mas, e se eu te dissesse que existe uma chave, uma frequência que pode silenciar essa cacofonia interna? Uma maneira de desligar o interruptor da ansiedade e acender a luz da paz? Não estou falando de uma solução mágica, mas sim de uma prática milenar, acessível a todos, capaz de transformar a sua manhã e, consequentemente, o seu dia. Muitos buscam refúgio em distrações passageiras, em escapes momentâneos que, no fim das contas, apenas mascaram o problema, sem erradicá-lo. Mas a verdadeira solução reside em um lugar muito mais profundo, em um encontro íntimo com a sua essência, com a sua fé. Já parou para pensar que a ansiedade, muitas vezes, é o resultado de uma desconexão? Uma desconexão com o presente, com a sua força interior, principalmente, com o divino? É como se estivéssemos vagando em um labirinto escuro, sem saber para onde ir, e a cada passo, o medo e a incerteza nos paralisam. A boa notícia é que existe uma saída para esse labirinto. Uma corda que pode nos guiar de volta à luz. E essa corda se chama oração. Mas não uma oração mecânica, repetida sem alma. Uma oração sentida, sincera, que brota do coração e se eleva aos céus. Uma oração que reconhece a nossa fragilidade, a nossa dependência de algo maior,
e que se entrega, confiantemente, aos cuidados de Deus. Prepare-se, pois no próximo instante, vamos desvendar essa oração capaz de apagar a ansiedade instantaneamente. Uma oração que não apenas acalma a mente, mas que também fortalece o espírito e renova a esperança. Uma oração que te conectará com a fonte inesgotável de paz e te capacitará a enfrentar o dia com serenidade e confiança. Está pronto para descobrir esse segredo transformador? E é aqui, meus amigos, que nossa jornada chega ao fim. Uma jornada que nos levou a desvendar o mistério da ansiedade matinal e a encontrar a chave para uma paz duradoura. Vimos como essa sombra da preocupação, tão presente em nossas vidas, pode ser dissipada pela luz da oração. Relembramos os passos que nos trouxeram até aqui: o reconhecimento da ansiedade, a busca pela sua origem, a entrega a Deus, finalmente, a prática da oração matinal como um escudo contra o medo e a incerteza. Cada etapa foi crucial, cada oração, um passo em direção à libertação. Agora, convido você a incorporar essa oração milagrosa em sua rotina diária. Não a veja como uma obrigação, mas como um presente que você oferece a si mesmo. Um momento de conexão com o divino, de entrega e de renovação. Permita que as palavras que compartilhamos hoje se tornem suas, que a fé que sentimos juntos floresça em seu coração. E lembre-se, a ansiedade pode até tentar nos assombrar, mas a oração é uma arma poderosa. Uma arma que podemos usar todos os dias, logo ao amanhecer, para afastar as sombras e abraçar a luz. Que a paz que encontramos nesta manhã acompanhe você ao longo do dia, e que a esperança seja sua constante companheira. Se este vídeo tocou seu coração e te ajudou a encontrar um caminho para a paz, deixe seu like e compartilhe com aqueles que também precisam dessa mensagem. E, para continuarmos juntos nessa jornada de fé e esperança, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas orações matinais. Que Deus abençoe você e o seu dia.